Lição de número 1. Ezequiel, o atalaia de Deus. Querido professor, professora, as 13 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Por que é importante o estudo desse livro hoje? O livro de Ezequiel contém as visões e as profecias de Ezequiel, a quem o Senhor chamou para ministrar aos judeus cativos na Babilônia. Esse livro, meus irmãos, nos mostra que o Senhor está ciente de seu povo onde quer que estejam. Ao estudar esse livro, os alunos podem aprender que Deus chama profetas como atalaias para alertar seus filhos do perigo, apesar de ter sido escrito em uma época em que Jerusalém estava sendo destruída. O livro de Ezequiel é cheio de esperança. O profeta Ezequiel viu, além das tragédias de sua época, um tempo futuro de renovação, quando o Senhor reuniria seu povo, daria a eles um coração novo e um espírito novo, e os ajudaria a viver suas leis. Portanto, meus queridos irmãos, estudar o livro de Ezequiel pode fortalecer a fé dos alunos no poder do Senhor para transformar pessoas e nações. Os alunos podem aprender que todos os que se arrependem de suas iniquidades vão receber a misericórdia, o amor e o perdão de Deus. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. E agora, queridos irmãos, estamos iniciando o quarto trimestre de 2022. O tema que nós estaremos estudando nesse novo trimestre é a glória e a justiça de Deus, a igreja e a convocação do profeta Ezequiel para um despertamento espiritual. Você está na Escola Bíblica Dominical, iniciando mais um trimestre, e hoje a lição de número 1, Ezequiel, o atalaia de Deus. E eu convido você agora para irmos à parte introdutória da nossa lição. Muito bem, meus queridos irmãos, lição de número 1, Ezequiel, o atalaia de Deus. O texto áureo se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9 e versículo de número 16, que diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Verdade prática diz assim: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Meus queridos irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 3, versículos de número 16 até o versículo de número 21 e o versículo de número 27. Muito bem, meus queridos irmãos, na apresentação da lição nós temos os objetivos. Lembro que os objetivos devem ser alcançados pelos professores em sala de aula. O primeiro objetivo é apresentar a estrutura do livro de Ezequiel. Segundo objetivo, identificar o profeta Ezequiel. Terceiro objetivo, explicar a expressão atalaia. Quarto e último objetivo, conscientizar a respeito da responsabilidade individual.
Muito bem, meus queridos irmãos, nós estudaremos os 4 pontos da nossa lição, lembrando que cada ponto tem os seus subtópicos. No primeiro ponto, estudaremos as principais divisões do livro do profeta Ezequiel. No segundo ponto, nós vamos estudar um pouco sobre o profeta, a sua identidade e procedência. No terceiro ponto, meus queridos irmãos, estudaremos sobre o atalaia. Verificaremos sobre esta expressão, qual o significado dessa expressão atalaia. Estudaremos no quarto ponto sobre a responsabilidade do atalaia e a responsabilidade do cristão hoje. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser. O primeiro pedido que eu faço a você é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu lhe faço é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, porque isso é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui. Ainda queremos lhe informar que as lições, elas são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. Caso você perca algumas das lições, elas vão estar agrupadas em playlist para você consultar posteriormente. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula e agora iniciando o novo trimestre. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Portanto, meus queridos irmãos, eu quero desafiá-los a estar conosco semanalmente. Os nossos vídeos, eles são lançados domingo ao meio-dia, para que você tenha a semana inteira para preparar a sua lição com bastante antecedência. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição sobre o livro de Ezequiel. Quem escreveu este livro, você sabe? O profeta Ezequiel é o autor deste livro que leva o nome dele. Veja, o profeta Ezequiel registrou as visões e revelações que recebeu do Senhor. Ezequiel era um sacerdote que viveu entre os judeus cativos, levado para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, aproximadamente no ano 597 a.C. Eu quero ler essa referência com você, livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículos de número 1 até o versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. Se transferirmos essa data aqui, queridos irmãos, para o calendário nosso, nós teremos aqui o dia, o mês e o ano. O dia foi o dia 5, o mês foi o mês 7, mês de julho, transferindo para o nosso calendário. E o ano foi o ano 592 antes de Cristo. Ele diz assim: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. Eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. Aqui está esta data tão importante para nós contextualizarmos o livro do profeta Ezequiel. Diz-nos, queridos irmãos, que a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali, a mão do Senhor esteve sobre ele. Veja, meus queridos irmãos, que o livro de Ezequiel, ele pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira parte, nós temos os capítulos de número 1 até o capítulo 24. Na segunda parte, capítulo 25 ao 32. E na terceira parte, capítulo 33
até o capítulo de número 48. E eu convido você para analisarmos agora as principais divisões do livro de Ezequiel, uma por uma, para que a gente possa entender e compreender melhor qual é a mensagem que nós temos aqui dentro do livro do profeta Ezequiel. Então venham conosco, anote aí, primeira parte. Essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém e do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Aqui, meus queridos irmãos, o profeta anuncia palavras de denúncia contra os judeus, advertindo-os da destruição certa de Jerusalém, em oposição às palavras dos falsos profetas, como por exemplo Ezequiel capítulo 4, versículos 1 ao 3. Aqui o profeta pronuncia palavras de denúncia contra os judeus. Veja o livro do profeta Ezequiel capítulo 3, versículos de número 22 até o versículo de número 24. A mão do Senhor esteve ali sobre mim. Ali aonde? Ali às margens do rio Quebar, que é um braço do rio Eufrates. E ele está dizendo ali que o Senhor lhe disse: levante-se e vá para a planície. E fui para a planície, e lá estava a glória do Senhor, glória como a que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Leia o capítulo de número 1 para você entender esta preciosíssima visão que Ezequiel teve. Ele narra toda essa visão no capítulo de número 1. E ele disse que a glória do Senhor estava lá, a glória como a que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Prostrei-me, rosto em terra, mas o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ele me disse: vá para casa e tranque-se. Veja os versículos 16, que diz assim: filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a casa de Israel. Por isso, ouça a palavra que te digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Se porém você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Vamos agora para a segunda divisão do livro de Ezequiel. Depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações vizinhas, contra os amonitas, contra os moabitas, contra os edomitas, contra os filisteus também, contra a cidade de Tiro e Sidom e também contra o Egito. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora para a terceira divisão do livro do profeta Ezequiel. Veja que essa divisão começa com a notícia da queda de Jerusalém. Profecias entregues após a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Também os triunfos de Israel e do reino de Deus na terra, nos capítulos 33 até o 39. Também você verá tempos messiânicos e o estabelecimento e a prosperidade do reino de Israel. Muito bem, meus queridos irmãos, não saia daí, a lição está maravilhosa e eu convido você para agora estudarmos o segundo ponto da nossa lição, sobre o profeta. Estudaremos aqui, queridos irmãos, sobre a sua identidade e a procedência do profeta Ezequiel. Quem foi Ezequiel na Bíblia? Estudaremos neste ponto da lição sua identidade e a sua procedência. Como você sabe, meus queridos irmãos, Ezequiel era filho de Buzi e pertencia a uma família sacerdotal.
Isso mesmo, ele era de família sacerdotal, ou seja, ele era um sacerdote, versículo de número 3 do capítulo 1. Na verdade, nada se sabe sobre quem foi Ezequiel, além das informações que são encontradas no livro que leva seu nome no Antigo Testamento. É importante afirmar que Ezequiel foi levado cativo para o exílio na Babilônia no ano 597 a.C., logo após o rei Nabucodonosor ter tomado Jerusalém. Na ocasião, foram deportados o rei de Judá, Joaquim, toda a família real e os artesãos habilidosos e os cidadãos mais proeminentes. Você pode ver isso no segundo livro de Reis, capítulo 24 e o versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices, eram um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou prisioneiro Joaquim para a Babilônia, também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes do país. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Fez Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou o seu nome para Zedequias. Estas informações você vai encontrar, meu querido irmão, no segundo livro de Reis, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 8. É importante afirmar que o profeta Ezequiel era casado, porém sua esposa acabou falecendo repentinamente durante o cativeiro. Isso aconteceu pouco antes da cidade de Jerusalém ser destruída pela ofensiva do Império Babilônico no ano 586 a.C. Veja, porém, que não é feita qualquer menção na Bíblia sobre possíveis filhos de Ezequiel. Ele viveu entre os exilados na Babilônia e iniciou o seu ministério ali no cativeiro, quando completou 30 anos de idade. Lembra do versículo que nós lemos, Ezequiel capítulo 1, versículo 1, quando ele diz: no 30º ano. Não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que o seu ofício durou cerca de 22 anos de ministério. Muito bem, meus queridos irmãos, terceiro ponto, estudaremos sobre o atalaia. O que é atalaia? Você sabe o significado desta palavra? Veja, atalaia significa sentinela, guarda ou então vigia. A Bíblia fala sobre atalaias, tanto no sentido literal quanto simbólico. Isso indica que esse termo é aplicado não só para referir aos guardas da época. Alguns textos bíblicos usam a figura de um atalaia para se referir, no sentido espiritual, à atividade de alguns homens levantados por Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ver agora sobre as funções dos atalaias. É importante afirmar que nos tempos bíblicos, os atalaias tinham a função de guardar uma cidade, uma aldeia, guardar um acampamento ou mesmo um povo itinerante. Eles andavam pelas ruas da cidade como policiais ou ficavam sobre os muros e torres das cidades fortificadas. Nos acampamentos móveis,
Os sentinelas eram os responsáveis por vigiar e guardar o assentamento, especialmente durante a noite. Agora, meus queridos irmãos, o que é um atalaia de Deus? O profeta Ezequiel foi designado por Deus como um atalaia para advertir o povo de Israel sobre sua conduta pecaminosa. Como atalaia de Israel perante Deus, Ezequiel tinha certa responsabilidade sobre aqueles a quem ele ministrava. Ele tinha o dever de avisar a Israel a respeito de um perigo iminente. Caso ele não fizesse, ele seria responsável pelo resultado desastroso. Eu convido você agora, meus queridos irmãos, para estudarmos o quarto ponto da nossa lição. O quarto ponto da nossa lição fala exatamente sobre isso, sobre a responsabilidade. Veja que, após ter sido levado cativo, o profeta Ezequiel se estabeleceu junto ao rio Quebar, na vila de Tel Aviv, na Babilônia. Após 5 anos vivendo no exílio, ele recebeu sua chamada profética. O profeta vivia em sua própria casa, onde os anciãos vinham consultá-lo. Você sabia disso? Leia Ezequiel capítulo 3, versículo 24, capítulo 8, versículo 1 e capítulo 14, versículo 1. É bem possível que o profeta Ezequiel começou seu ministério profético com a idade de 30 anos de idade. Caso isso esteja correto, então ele tinha entre 25 e 26 anos quando foi deportado para a Babilônia. Ezequiel ministrou a geração de sua época, uma geração, irmãos, extremamente pecaminosa e completamente sem esperança. É importante afirmar que, por meio de seu ministério profético, ele tentou levá-los ao arrependimento imediato e à confiança no futuro distante. Vejamos, queridos irmãos, o que o profeta ensinou para a sua geração. Primeiro, ele ensinou que Deus trabalha através de mensageiros humanos. Segundo, ele ensinou também que, mesmo com a derrota e desespero, o povo de Deus precisa afirmar a soberania de Deus. Terceiro, a palavra de Deus nunca falha. Quarto ensino do profeta Ezequiel: Deus está presente e pode ser adorado em qualquer lugar. Quinto ensino do profeta Ezequiel: as pessoas têm que obedecer a Deus se quiserem receber as bênçãos. Sexto e último ensino do profeta Ezequiel: o reino de Deus virá. Embora num aspecto bem diferente de Ezequiel, hoje o cristão serve como um tipo de atalaia no sentido de anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Esse anúncio deve ser feito por meio da exposição das sagradas escrituras, a palavra de Deus, convidando as pessoas ao arrependimento. Meu querido irmão, o nosso compromisso diante de Deus é pregar o evangelho e não converter as pessoas, pois quem as converte é o Espírito Santo de Deus. O Senhor nos mandou pregar a palavra, como Deus falou ao profeta: quer ouçam, quer deixe de ouvir. Pregue a palavra. Meu querido irmão, continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com seus amigos e irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Deus vos abençoe hoje e sempre.